Olá pessoal, tudo jóia? Vamos para mais uma videoaula e hoje nós vamos falar sobre matrizes. Primeiro, o que é uma matriz? Matriz nada mais é do que uma tabela de números e vale ressaltar que essas tabelas elas podem ser feitas algumas operações e também existem algumas propriedades que a gente vai ver mais adiante. Primeiro, como a gente pode representar uma matriz? Através de parênteses, sempre lembrando, abre e fecha, pode ser colchetes, abre e fecha, e duas barras verticais, abre e fecha. Então são essas as maneiras da gente representar uma matriz. Essa aqui, confesso que não é muito usual, porém, essas duas sim. É bem provável que eu costumo trabalhar com o colchete, mas não tem problema. Se você quiser copiar essa matriz usando o colchete, fique à vontade. Se quiser usar essa com parênteses, fique à vontade. Bom, outra coisa. Vocês observam que nós temos aqui linha e coluna. Isso é interessante, porque toda matriz ela vai ter linha e coluna. Essa matriz, a gente, sabendo a quantidade de linhas e quantidade de colunas, a gente consegue identificar a ordem da matriz. Como assim? Essa daqui é uma matriz de ordem 2 por 3. Como assim? Se eu for colocar aqui a ordem dela, vou colocar mais ao lado 2 por 3. O que a gente imagina aqui? É sempre dessa forma. O primeiro elemento, o primeiro número que vem aqui é a quantidade de linhas. Nesse caso, nós temos duas linhas. Então, primeiro 2. Quantidade de colunas, nós temos 3 colunas. Então, ela é uma matriz de ordem 2 por 3. Nesse outro caso, podemos observar que nós temos aqui duas linhas e duas colunas. Então, ela é uma matriz de ordem 2 por 2. E nesse outro caso, nós temos 3 linhas e duas colunas. Então, ela é uma matriz de ordem 3 por 2. Vale ressaltar que se nós tivermos uma matriz dessa forma, 2, 5, menos 3, é uma matriz, analise primeiro a quantidade de linhas, nós temos 3 linhas, então ela é uma matriz de ordem 3 por quantidade de colunas apenas 1, 3 por 1. E uma matriz que tem apenas um elemento, como por exemplo esse aqui, ela é uma matriz de ordem 1 por 1, porque só tem uma linha, uma coluna. Bom, nomenclatura. O que é essa nomenclatura? É uma maneira da gente escrever uma matriz qualquer. Lógico que o que vai ser passado para vocês terão números, mas é uma matriz qualquer. Observem que aqui o nome da matriz sempre a gente utiliza uma letra maiúscula, nesse caso a matriz A. E observem aqui, olha só, começamos no A11, A12, A13. Depois vem A21, A22, A23. Depois A31, A32, A33. É uma matriz de ordem 3 por 3. Tem 3 linhas e 3 colunas. Mas o que eu quero que vocês identifiquem aqui? Esse A11, esse 11 não é por acaso que ele está aí. Sempre nós vamos começar com esse 11. Na verdade, esse 11 aqui, a gente observa isso aqui, a matriz A, como vocês já entenderam, letra maiúscula. Esse M por N é a ordem da matriz, onde esse M é o número de linhas e esse N é o número de colunas. Agora, o que é esse A e J? Refere-se ao elemento. Como assim? O elemento A, esse J corresponde aqui à posição da linha, vou colocar apenas um L, e esse J a posição da coluna. Como assim? Não entendi nada agora, complicou tudo. Calma, vamos lá. Se a gente observar esse aqui, por que é o A11? Observe. Primeiro, a linha, a posição da linha, depois a posição da coluna. Qual que é a linha que esse elemento se encontra? Na primeira linha. Qual coluna? Na primeira coluna. Então, ele fica sendo o elemento A11. Se eu observar esse elemento aqui, vamos pegar esse elemento. Observe. Primeiro, qual que é a linha que ele está ocupando?
primeira, segunda linha, então 2. Qual coluna? 1, 2, 3, então terceira coluna, então A23. Se eu quisesse colocar mais um elemento aqui, então quem seria? Continuaria com A, porque refere-se à matriz A, a gente usa a letra minúscula, o Azinho. Então, ficaria A, qual linha? Quarta linha. Então, seria A4, qual coluna? Primeira, então A41. E aqui A42, A43 e assim sucessivamente. Observem que nesse outro caso, nós temos uma matriz B. Então, os elementos vai ser o Bzinho, só que da mesma forma. Ó. Primeiro, começamos do B11, por quê? Primeira linha, primeira coluna. B12, primeira linha, segunda coluna. B13, primeira linha, terceira coluna. E assim sucessivamente. Da mesma forma aqui, o B21, por quê? Segunda linha, primeira coluna. Essa daqui ela é uma matriz de ordem. Ó. Primeiro, número de linhas. 2 linhas. Número de colunas, 1, 2, 3, 4. Então, ela é uma matriz de ordem 2 por 4. Mais adiante, nós vamos ver como que a gente pode fazer as operações com matrizes. Na próxima aula, nós veremos igualdade de matrizes. Até a próxima aula. Tchau!